A paz do Senhor, abençoados. Nós leremos agora o capítulo 9 de Juízes. É um capítulo longo que fala sobre Abimeleque, o filho de Gideão, ou Jerubaal, com a concubina de Siquém. Todas as vezes que falarmos de Jerubaal, estamos nos referindo a Gideão, que passou a ser reconhecido por este nome depois que o seu pai Joás o defendeu quando ele destruiu o altar de Baal. Abimeleque quer declarar-se rei em Siquém e ele recebe o apoio dos familiares da sua mãe e também do povo de Siquém. E para isso ele vai até Ofra, na cidade do seu pai, e mata os filhos de Gideão, os seus irmãos. Entretanto, Jotão, o mais novo, consegue esconder-se e fugir. E depois Abimeleque é declarado rei. E Jotão se põe sobre o monte Gerizim e proclama a parábola, uma parábola das árvores. Parábola é uma história curta que tem um fundo moral. E ele proclama esta parábola que é uma maldição sobre Abimeleque em virtude de tudo aquilo que ele tinha feito com os seus irmãos, matando-os sobre uma pedra. 3 anos depois do domínio de Abimeleque, Gaal, filho de Ebed, lidera uma revolta contra ele, porque Deus tinha colocado um espírito, entre Abimeleque e o povo, um espírito mau, porque vira o mal que Abimeleque fizera. E ele luta contra o seu próprio povo até destruí-lo, o povo de Siquém. E também no final Abimeleque é morto. E cumpre-se a parábola que Jotão havia proclamado. Vamos então ao versículo 1. E Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes, e a toda a geração da casa do seu pai, da sua mãe, dizendo, a casa do pai da sua mãe, dizendo: Falai, peço-vos, aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, qual é o melhor para vós, que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que um homem sobre vós domine? Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram acerca dele perante os ouvidos de todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão, e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram, e veio à casa de seu pai, a Ofra, e matou a seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou, porque se tinha escondido. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda a casa de Milo, e foram, e constituíram a Abimeleque rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. E, dizendo-o a Jotão, foi e pôs-se no cume do monte Gerizim, e levantou a sua voz, e clamou e disse-lhes: Ouve-me, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina tu sobre nós? Porém a oliveira lhes disse: Deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: Deixarei eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: Deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: Se na verdade me ungis por rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano.
Agora, pois, se é que em verdade e sinceridade agistes, fazendo rei a Abimeleque, e se bem fizestes para com Jerubaal e para com a sua casa, e se com ele usastes conforme ao merecimento das suas mãos, porque meu pai pelejou por vós, e desprezou a sua vida, e vos livrou da mão dos midianitas. Porém, vós hoje vos levantastes contra a casa do meu pai e matastes a seus filhos, 70 homens, sobre uma pedra, e a Abimeleque, filho de sua serva, fizestes reinar sobre os cidadãos de Siquém. Por que é vosso irmão? Pois, se em verdade e sinceridade usastes com Jerubaal e com a sua casa hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e a casa de Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e da casa de Milo, que consuma Abimeleque. Então partiu Jotão e fugiu e foi para Beer, e ali habitou por medo de Abimeleque, seu irmão. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, enviou Deus um mau espírito entre Abimeleque e os homens de Siquém. E os homens de Siquém se houveram aleivosamente contra Abimeleque, para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que fortaleceram as mãos dele para matar a seus irmãos. E os cidadãos de Siquém puseram contra ele quem lhe armasse emboscadas sobre os cumes dos montes, e a todo aquele que passava pelo caminho junto a eles o assaltavam. E contou-se isso a Abimeleque. Veio também Gaal, filho de Ebede, com seus irmãos, e passaram a Siquém, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. E saíram ao campo, e vindimaram as suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festas, e foram à casa de seus deuses, e comeram, e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. E disse Gaal, filho de Ebede: quem é Abimeleque? E quem é Siquém para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebu o seu mordomo? Servia antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Pois, por que razão serviremos nós a ele? Ah, se este povo estivera na minha mão, eu expulsaria Abimeleque, e diria a Abimeleque: multiplica o teu exército e sai. E ouvindo Zebu, o maioral da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebede, se acendeu a sua ira, e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos vieram a Siquém, e eis que eles estão sublevando esta cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e põe emboscadas no campo. E levanta-te pela manhã ao sair do sol, e dá de golpe sobre a cidade. E eis que, saindo contra ti, ele e o povo que tiver com ele, faze-lhe como puderes. Levantou-se, pois, Abimeleque e todo o povo que com ele havia de noite, e puseram emboscadas a Siquém com 4 tropas. E Gaal, filho de Ebede, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade, e Abimeleque e todo o povo que com ele havia se levantou das emboscadas. E vendo Gaal aquele povo, disse a Zebu: eis que desce gente dos cumes dos montes. Zebu, ao contrário, lhe disse: a sombra dos montes vê como se fossem homens. Porém Gaal ainda tornou a falar e disse: eis ali desce gente do meio da terra, e uma tropa vem de caminho do carvalho de Meonenim. Então lhe disse Zebu: onde está agora a tua boca, com a qual dizias: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Saí, pois, peço-te, e peleja contra ele.
E saiu Gaal à vista dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. E Abimeleque o perseguiu porquanto fugiu de diante dele. E muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. E Abimeleque ficou em Aruma. E Zebul expulsou a Gaal e a seus irmãos, para que não pudessem habitar em Siquém. E sucedeu no dia seguinte que o povo saiu ao campo. Disto foi avisado Abimeleque. Então tomou o povo e o repartiu em 3 tropas e pôs emboscadas no campo. E olhou, e eis que o povo saía da cidade e levantou-se contra ele e o feriu. Porque Abimeleque e as tropas que com ele havia romperam de improviso e pararam à entrada da porta da cidade, e as outras 2 tropas deram de improviso sobre todos quantos estavam no campo e o feriram. E Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia e tomou a cidade, e matou o povo que nela havia, e assolou a cidade, e a semeou de sal. O que, ouvindo todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza, na casa do deus Berite. E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Subiu, pois, Abimeleque ao monte Salmão, ele e todo o povo que com ele havia. E Abimeleque tomou na sua mão um machado e cortou um ramo de árvore e o levantou e pô-lo ao seu ombro e disse ao povo que com ele havia, o que me vistes fazer, apressai-vos e fazê-lo assim como eu. Assim, pois, cada um de todo o povo também cortou o seu ramo e seguiu a Abimeleque. E pondo os ramos junto à fortaleza, queimaram a fogo a fortaleza sobre eles, de modo que todos os homens da torre de Siquém morreram, uns 1000 homens e mulheres. Então Abimeleque foi a Tebes e sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres e todos os cidadãos da cidade se refugiaram nela e fecharam após si as portas e subiram ao eirado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu e chegou-se até a porta da torre para a incendiar. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma mó sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Então chamou logo o moço que levava as suas armas e disse-lhe: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. E o moço atravessou e ela morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já era morto, foram-se cada um para o seu lugar. Assim, Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que tinha feito a seu pai, matando a seus 70 irmãos, como também todo o mal dos homens de Siquém fez tornar sobre a cabeça deles, e a maldição de Jotão, filho de Jerubaal, veio sobre eles.